Talvez se eu te perguntar se você conhece o Steve Rogers, você não saiba de quem estou falando. Mas se eu te perguntar sobre o Capitão América, aposto que você sabe quem é. O Steve Rogers é aquele cara magrelo que queria se alistar no exército, mas não tinha nem tamanho nem saúde suficientes. O cara era um verdadeiro chassi de grilo e queria porque queria lutar pelo seu país, com um senso patriótico impressionante. E é justamente esse senso patriótico, aliado com a sua coragem, que fizeram com que ele fosse escolhido para receber um soro experimental que o transformaria em um super soldado. Aquele cara que, empunhando seu escudo de vibrânio, lutaria bravamente por seu país e mais tarde seria um dos líderes dos Vingadores e um dos personagens em quadrinhos mais icônicos de todos os tempos. Como você sabe, aqui fazemos associações sobre frases e cenas da cultura pop, tentando relacioná-las com a Bíblia. E de tantas frases do Capitão América, a escolhida para hoje foi dita no filme Capitão América e o Soldado Invernal. Em um dos momentos mais tensos do filme, o capitão se vê em uma situação onde necessita incentivar seus companheiros e neste momento ele fala: "O preço da liberdade é alto." Antes de mais nada, vamos entender o que o capitão quis dizer com essa frase. No contexto em que ela foi dita, o preço caro a pagar pela liberdade poderia ser a vida do capitão e de todos os seus companheiros. Ele estava falando daquelas batalhas pesadas, onde você tem que escolher se vai lutar por algo maior do que a sua própria vida. E é justamente aí que a gente consegue conectar a frase dita pelo Capitão América com a Bíblia. A história da nossa liberdade como cristãos também tem um preço bem alto, e quem pagou essa conta foi Jesus. Então, fica com a gente que a partir de agora vamos fazer uma reflexão sobre o preço que foi pago por nossa liberdade. Quando a gente fala de liberdade, a gente não pode deixar de lado o que está escrito na Bíblia. E um dos principais textos que fala sobre liberdade está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. O apóstolo Paulo diz: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou." Acredite, essa frase é um tipo de spoiler épico de um filme de ação, mas sem drama, porque a libertação aqui é real e acontece de verdade. Jesus não chegou só para ser mais um personagem. Ele veio literalmente quebrar as correntes do pecado e da morte. Ele se sacrificou, foi torturado, morreu, mas no final tem um grande plot twist. Ele ressuscitou e garantiu pra gente uma liberdade que ninguém mais poderia pagar. E assim, velho, isso não é só uma liberdade qualquer. Não é o tipo de coisa que você vai falar: "Ah, eu tenho liberdade porque eu posso sair de casa, eu posso ir trabalhar, eu posso ir para o cinema, eu posso estudar." Não, a liberdade aqui é a liberdade em relação ao pecado, à culpa e à morte. Aquelas prisões que são invisíveis, que aprisionam a nossa alma, saca? A liberdade que Cristo oferece é eterna e muito mais potente que qualquer tipo de escudo, de vibrânio ou de qualquer superpoder que qualquer super-herói tenha por aí. E essa liberdade ela chega de graça pra gente, porque quem pagou essa conta foi Jesus morrendo na cruz no lugar de todos nós. E a gente pode se perguntar, mas por que ela chega gratuitamente pra gente? E a resposta é muito simples, velho. Jesus já sabia que para garantir a nossa liberdade, ele ia ter que pagar o preço, pois nem eu, nem você, nem o Capitão América ou qualquer outro super-herói poderia pagar um preço tão caro como carregar o pecado de toda a humanidade entregando a sua própria vida na cruz. Lá em João 15:13, ele manda real dizendo: "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos amigos." Simples assim. Jesus morreu por nós para nos dar a liberdade. Provavelmente você já deve ter consumido muito conteúdo, filmes, revistas em quadrinhos, séries, onde personagens, heróis ou não, se sacrificam pela sua família, pelos seus amigos, pela humanidade. Mas pode ser que você conheça a vida de Jesus Cristo apenas superficialmente. Então, por isso eu te convido a ler os evangelhos e tirar suas próprias conclusões. Conhecer todo o drama e o desfecho da vida de Jesus Cristo e entender o tamanho do sacrifício que ele fez. Vale lembrar que Jesus foi um verdadeiro herói que se entregou por todos nós, e é por isso que a liberdade que ele oferece é tão grandiosa. O sacrifício de Jesus na cruz não foi só um gasto em termos de dor, mas um investimento em nossa eternidade.
E falando em eternidade, eu me lembro de Romanos 8:21, que nos lembra que a criação vai ser completamente restaurada e libertada da corrupção. Em outras palavras, Paulo está nos dizendo: o melhor ainda está por vir. Sabe quando você termina uma série e tem aquela sensação de que ainda falta alguma coisa e o que está por vir é muito melhor do que o que você já viu até aquele momento? Então, é exatamente essa a esperança do cristão. Jesus desceu à terra, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou, voltou ao céu e prometeu que voltaria para a terra para nos resgatar. A nossa liberdade vai ser completa neste momento. E quando isso acontecer, cara, vai ser como uma cena épica de um filme de super-herói. Imagine tudo de bom que você pode viver, sem sofrimento, sem dor, sem morte, só liberdade plena. Mas assim, se você está pensando que liberdade quer dizer que você pode fazer o que você quiser, você está redondamente enganado. A gente vai continuar procurando na Bíblia sobre liberdade, a gente vai encontrar 1 Pedro 2,16, o apóstolo Pedro dizendo: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Tipo assim, a liberdade não é você sair por aí fazendo o que te der na telha, agindo de maneira egoísta e fazendo asneiras. Se você quiser realmente viver a liberdade que Cristo nos deu, vai ter que viver como responsabilidade. A liberdade em Cristo é, na real, servir aos outros e viver de acordo com o bem. Então, quando você consumir algum conteúdo onde haja algum personagem, algum super-herói pagando o preço pela liberdade, lembre-se que na vida real Jesus já pagou essa conta. Ele nos deu a verdadeira liberdade e nós podemos vivê-la agora. Mas assim, não é uma liberdade qualquer, é uma liberdade com responsabilidade. E a melhor parte de tudo é que um dia vamos viver a liberdade completa com Ele, com Jesus Cristo. Então, cara, bora viver essa liberdade com sabedoria e usá-la para fazer o bem. E quem sabe ser um herói na vida de alguém, assim como Cristo foi para todos nós. Se você gostou desse conteúdo, interage com ele de alguma forma. E se você tem algum personagem preferido, frase preferida, cena preferida, e quiser que a gente tente fazer uma associação entre essa cena, esse personagem ou frase e a Bíblia, deixa uma mensagem pra gente, deixa a tua sugestão, que será muito bem-vinda.